Glórias a Jesus. Abram em Efésios, irmãos. Efésios não, Filipenses, capítulo 2. Como foi dito na oração, glórias a Jesus. Hoje nós lembramos da morte de Jesus. Por que lembrar da morte de Jesus? Não é? Até que ele venha. Porque a morte do Senhor Jesus tem um significado. Glórias a Jesus. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que se fez como um cordeiro. Como um cordeiro. Para que a lei não tivesse como nos acusar. Glórias a Jesus. O povo não entende, as pessoas comemoram Páscoa, que é a passagem do anjo destruidor, que passou no Egito e matou uma pessoa de cada família, o primogênito de cada família. Mas o Senhor Jesus nos diz para lembrar do dia em que Ele morreu, o dia em que Ele se entregou por nós, em que Ele consumou uma obra maravilhosa de redenção e de salvação. Glória a Jesus. Então, irmãos, essa grande obra de salvação nos trouxe, irmãos, uma felicidade eterna. Graça, contentamento, junto de Deus, sem tentação, sem o inimigo, sem a morte, sem o medo, sem o pecado. É a obra de Jesus. Glórias a Jesus. Esse grande fato deveria estar sempre aceso nos nossos corações, nas nossas mentes. Essa lembrança, esse pensamento. Para que durante esse período de tempo que vivemos nesse mundo, nós tivéssemos contentamento. Tivéssemos contentes, satisfeitos pelo que somos através de Jesus, pelo que recebemos a sua graça. Isso deveria ser para nós um motivo de contentamento, independente de qualquer circunstância da nossa vida. Não é? Os irmãos vão perceber, pelo que o texto, vamos ler a partir do verso 19, os irmãos vão perceber que mesmo o apóstolo Paulo e a igreja primitiva, que eles tinham grande tristeza e sofrimento. Mas os irmãos também vão perceber que eles viviam duas realidades. A realidade desse mundo, a vida cruel e difícil desse mundo, em que nós somos frágeis, que nós temos muitos problemas. Cada um de nós tem um problema diferente. Alguns, um sofrimento na carne, uma enfermidade, uma doença incurável, problemas com os filhos, problemas de abandono, de solidão, problemas de enfermidade na mente, problemas financeiros, saudade, dor, são muitas coisas, não é? Essa é uma realidade. O Senhor Jesus não disse que veio resolver isso. O Senhor Jesus veio nos esclarecer a condição desse mundo. Um mundo caído. Um mundo em que o inimigo é o príncipe dele. Não é? O príncipe desse mundo. Mas o Senhor Jesus também nos faz, em todo momento, pela sua palavra, desfrutar da esperança, desfrutar da nossa real condição espiritual. Filhos de Deus, filhas de Deus, herdeiros de Deus, pertencentes ao reino de Deus. Você pertence a uma outra nação, a nação de Deus. Você não é daqui, o Senhor Jesus disse isso. Eles não são daqui, eu não sou daqui, assim como eles também não são daqui. Por isso o mundo vos odeia. Por isso que o mundo nos prejudica, nos entristece. Então, irmãos, a palavra de hoje vai nos fazer olhar muito mais para Jesus, para o nosso eu espiritual. Né, irmãos? Então o texto, vamos na leitura, irmãos. Filipenses 2, 19 em diante. E espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, e sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho como um filho ao Pai. De sorte que eu espero vos enviar logo, que tenha provido aos meus negócios.
mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estava doente. E de fato esteve doente, e quase a morte. Mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo outra vez vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, o Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir comigo a falta do vosso. Então os irmãos percebem que essa carta aqui, quem levou essa carta foi Epafrodito. Recebe ele aí, recebe com amor, receba-os em casa, dê alimento para ele, pousada. Né? Então ele conta que ele pretende enviar Timóteo, mas por enquanto ele vai enviar Epafrodito, que esteve à morte, à beira da morte. Não é? E o próprio Epafrodito se preocupava com os filipenses, porque o amavam e sabiam que ele estava à morte. Então os irmãos imaginam, quando chega, não tinha como se comunicar, irmãos. Chega então aquele que estava à morte, uma carta do apóstolo Paulo. Imagina a alegria da igreja, dos filipenses. Mas o apóstolo Paulo, ele fala, os irmãos têm que ficar atentos nisso, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então, a gente percebe, não só nesse texto, mas em vários outros textos, que a vida do apóstolo Paulo tinha muita tristeza. E muitos irmãos tiveram muitas tristezas. O povo de Deus, um povo da igreja primitiva, viu os irmãos sendo mortos, perseguidos, maltratados, passaram necessidades, eles faziam coletas, enviavam para Jerusalém, eles passavam fome, passavam necessidades. Então a gente percebe, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo tinha tristeza e não queria mais ter tristeza sobre tristeza. Mas a vida dele não se resume a isso. A minha vida e a sua vida não se resume a isso. Porque a minha vida, verdadeiramente, a qual eu devo olhar e que eu devo considerar, é a vida com Deus. Não é? A minha carne sente dor, a minha carne sente tristeza. Mas essa carne, ela vai perecer. Ela vai acabar. Eu tenho uma vida com Deus. Você tem uma vida com Deus. Você já é filho de Deus, filha de Deus. Você já tem uma moradia no céu. Ainda que você não tenha uma moradia na terra, mas Deus já fez uma moradia para você e para mim no céu. Glória a Jesus. No capítulo 3, irmãos, verso 1. Finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança? O que é regozijar-se no? É se alegrem no Senhor. Estejam plenos em alegria no Senhor. Então eu estou repetindo coisas que eu já falei. Por quê? Porque é uma segurança para vocês. Eu não me aborreço de escrever as mesmas coisas. E a gente também, irmãos, a gente prega as mesmas coisas. Não é? Porque temos o mesmo espírito. Verso 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura ou da circuncisão. Se guardem, se protejam da lei de Moisés. É o que ele está dizendo aqui, com outras palavras. Se guardem do judaísmo. Não é? Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ou seja, eu corto a minha carne. Nós cortamos a nossa carne. Cortamos a nossa vida, mortificamos a nossa vida. Nós somos a circuncisão. É o que ele está dizendo. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne ainda mais, eu sou um bom exemplo, ele está dizendo. Não é? Porque eu tinha muita coisa para me gloriar e para eu confiar. Então ele vai usar o exemplo dele. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Se alguém pegasse a lei e olhasse para a vida do apóstolo Paulo, ele era irrepreensível. Mas o que para mim era ganho,
considerei, reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que eu possa ganhar a Cristo. Então, irmãos, ainda que ele tinha muitos motivos para se gloriar, ainda que ele tinha uma profissão, ainda que ele tinha respeito, ainda que ele tinha uma posição dentro do judaísmo favorável, ainda que ele tinha um mestre reconhecido entre os judeus, que conduzia ele, que era Gamaliel, ainda que ele tinha um sangue puro, ainda que ele pudesse olhar para muitas coisas dessa vida, ele renunciou a tudo. Ele jogou fora todas essas coisas. Por quê? Por Cristo. Para que eu possa ganhar a Cristo. Então, irmãos, imagina só o apóstolo Paulo no meio do naufrágio, pensando o quê? Eu escolhi estar aqui. Dentro de um navio, como um prisioneiro, como nós conversávamos no último culto, né? Depois de ele ter aconselhado aqueles homens, o piloto, como está escrito, né? De que eles deveriam ficar, de que a navegação ia ser perigosa. Depois ele teve uma visão que algo terrível ia acontecer, mas que se ficassem no barco, ninguém iria morrer, não é isso? Eles disseram assim: vamos matar os prisioneiros, senão eles vão fugir. Então, depois de tudo, as pessoas ainda queriam matar ele. Ele saiu do navio, foi se aquecer numa fogueira, uma víbora picou a mão dele. E ele podia estar no conforto da casa dele, junto da família dele, uma vida tranquila, com as pessoas a favor dele, não é? As pessoas abraçando e se alegrando com ele. Mas ele conheceu a verdade. Ele conheceu a verdadeira vida. O apóstolo Paulo soube, pela palavra do Evangelho, qual era o caminho, qual era o porvir. E nós também. Você também, eu também. Mas nós não sabíamos. Nós queríamos o que o mundo oferece. Nós queríamos o que as religiões oferecem. Nós queríamos num Jesus do ouro e da prata. Nós queríamos numa vida plena, em que nós éramos os filhos do rei. Não é isso? E nós também tomamos essa decisão, que o apóstolo Paulo tomou, de mortificarmos a nós mesmos. Glória a Jesus. Vamos continuar a leitura, irmãos? Então ele disse, no finalzinho do verso 8, né? E considero como esterco, para que possa ganhar. Então, para eu ganhar Cristo, eu renuncio à minha vida. Verso 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Glória a Jesus. Sendo feito conforme a sua... Vamos ler de novo esse verso, irmãos. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha, irmãos, esse texto é forte demais. O poder da sua ressurreição, a comunicação das suas aflições. O que é a comunicação das suas aflições? É manifestação através das nossas vidas, das aflições de Cristo. Sendo feito conforme a sua... Como que é a morte de Jesus? Se entregando pelos seus irmãos. Essa é a nossa vida. Essa é a sua vida em Cristo Jesus. Verso 11. Para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado, ou que eu já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que fui também preso por Cristo Jesus. Está vendo? Então o próprio apóstolo Paulo, com tudo o que ele vivia e padecia por Cristo, ele ainda achava, olha, eu ainda não alcancei. Eu não tô ainda perfeito. Não é? Então, irmãos, ele se entregava pela palavra, olhava para Jesus e buscava, irmãos, o que o Senhor Jesus venceu por nós. O motivo pelo qual o Senhor Jesus morreu por nós, ele batalhava. Ele se esforçava para que ele pudesse permanecer nessa graça, permanecer nessa fé.
Glória a Jesus. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então ele entende, quando ele fala assim, todos que somos perfeitos, né? Então ele acabou de dizer que ele não era. Então o que ele está dizendo? Nós somos perfeitos em Cristo. Se alguém não entende isso, Deus te revelará. É o que ele está dizendo. Então, às vezes, irmãos, nós ainda não entendemos. E Deus precisa te revelar ainda. Fazer você entender que a sua vida, ela está em Deus, guardada em Cristo Jesus, guardada com Deus. A sua vida não é essa vida que te arranca lágrimas. Não é essa vida que te deixa deprimido, deprimida, desanimada, sem força, sem ânimo, sem vontade. Então, irmãos, o irmão e a irmã tem que pedir a Deus. Porque se você olha muito para essa vida, você tem que pedir para Deus, Senhor Jesus, me faz já provar da minha vida espiritual. Conseguir tê-la tão concreta como é a minha vida material. Que eu tenha tanta certeza da vida espiritual como eu tenho da minha vida material, que tanto dói e é cansativa. Que eu possa desfrutar agora, pela fé dessa vida espiritual, o qual eu já sou, pois o Senhor me fez espiritual. Verso 16. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também os meus imitadores, irmãos, e tende cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então o cristão, ele não pode ser assim. Não é? Então ele diz, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ele diz em um outro texto, né? Eu sou imitador de Cristo, então sejam como eu. Por quê? Porque muitos irmãos que se dizem cristãos não querem padecer. E ele chama esses tais do quê? De inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o desejo que tem dentro deles. O Deus das pessoas que não querem padecer é o seu eu, é a sua própria vontade, não é? É o que ele diz no verso 18, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo o fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está, tá vendo, irmãos? A nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, sujeitar também a si todas as coisas. Então, você tem uma cidade, você é natural de um lugar, né, e não é aqui. Glória a Jesus. E Deus vai transformar esse seu corpo abatido. Vai transformar a sua realidade. Vai chegar esse dia, irmãos. Vai chegar. Creia. Hoje, nós vamos aqui partir o pão, compartilhar do sangue de Cristo. Comer o corpo e beber o sangue de Jesus, que foi partido por nós. E essa palavra e esse conselho tem que nos dar, irmãos, para todos nós essa certeza. Glória a Jesus. Que nós abraçaremos a vida eterna. O que o Senhor Jesus fez por nós, nós alcançaremos. Se perseverarmos até o fim, alcançaremos, irmãos. Glória a Jesus. E já tomamos posse desde agora, né, irmãos? Então, na sequência, irmãos, capítulo 4. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, a minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores,
cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. O que é regozijar, irmão? Estejam resplandecentes de alegria, transbordando de alegria no Senhor, não é nessa vida. Ao mesmo tempo que a vida te maltrata, a mente e o entendimento se alegra no Senhor, sabendo que é por pouco tempo. Glória a Jesus. Verso 5, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. A sua equidade é a sua justiça, a sua retidão, a sua incorrupção. Uma vida de santidade tem que ser notória e todos os homens têm que ver. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação. Então ele não diz que não vai haver ansiedade, ele não diz que não vai haver sofrimento, dificuldade, mas ele diz, leva em oração para Deus, tudo. O que está afligindo você? Leva para o Senhor em oração. O que está tirando sua paz? O que está arrancando suas lágrimas? Ora de novo, busca. Glória a Jesus. Não fique inquieto, mas confia, leva para quem pode te ajudar. E ele vai te ajudar, e ele vai me ajudar. Verso 7, olha o que ele diz. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo. Os vossos corações e os vossos pensamentos, ou os vossos sentimentos, né, em algumas traduções. Então a paz de Deus, ela excede o entendimento humano. A paz de Deus não é a paz do mundo. Então, irmãos, ainda que alguma coisa não seja resolvida nesse mundo, mas vai entrar paz em você. Vai entrar paz. Busque a Deus em oração, na sua aflição. Porque a paz de Deus vai entrar no seu coração. Pela fé, pela esperança, pelo entendimento. Verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, pensai. Então, cuida dos seus pensamentos. Tá pensando bobagem? Tá com minhoca na cabeça? Para de pensar besteira. Então, na hora da sua aflição, você não vai pensar que vai dar tudo errado. Você não vai ficar maquinando ou pensando, alimentando pensamentos negativos. Pensa no que é bom, no que é justo, no que é honesto, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, no que tem virtude. Pensa nisso. Se há algum louvor nisso pensai. Então, fica negativo, pensando que um vai fazer isso, que o outro vai fazer aquilo, que não vai dar certo. Não, pensa que vai dar certo. Não é? Confia. Pense no Senhor Jesus. Lembra dos apóstolos, dos exemplos de fé que nós temos na palavra e até nos nossos irmãos. Verso 9. E o que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será? O Deus de paz será convosco. Glórias a Jesus. Então, irmãos, a palavra está nos ensinando a buscar em oração, a parar de pensar negativamente, a usar da esperança que Cristo te deu, para você vencer as aflições que você tem vivido, né, irmãos? Glória a Jesus. Irmãos, vamos para Romanos, irmãos. Romanos 9. Vamos ler só um verso aqui. Romanos 9. Verso 1, irmãos, diz assim, ó. Em Cristo, digo a verdade, não minto. Romanos 9, verso 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo,
por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o coração dele sofria, ele padecia por causa dos familiares, dos irmãos, que são israelitas. Se ele pudesse, ele diz, eu seria anátema de Cristo. Se eu pudesse morrer por eles para que eles fossem salvos. Então, ele está dizendo o que para os irmãos aqui? Que ele sofre grande dor no coração pelos seus irmãos. É claro que no contexto aqui da carta aos Romanos, o intuito do apóstolo Paulo aqui é falar para os irmãos dessa igreja abandonarem a lei. Né? Então, é claro que ele está dizendo o quê? Ainda que os meus irmãos em Cristo, os meus irmãos na carne, os meus familiares israelitas não creem, eu sofro muito, grande dor por eles, grande tristeza por eles. Né? Mas não há o que fazer se eles não creem. Eles precisam crer. É pela fé a salvação. Eu não posso morrer por eles. Eu não posso fazer nada por eles. Não é? Porque se eu pudesse ser anátema de Cristo por eles, eu seria. Mas eu não posso. E por isso eu sofro demais por eles. No capítulo 10, aqui, no verso 1, ele vai dizer a mesma coisa, com outras palavras. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, ele orava pelos seus familiares, pela sua nação, para que eles crescem em Jesus, para que eles fossem salvos. Porque eles não eram salvos. E ele não ficou preso lá, choramingando. Ele não ficou preso lá. Não é? Eu vou morrer junto com eles. Não. O apóstolo Paulo seguiu. O apóstolo Paulo foi. Simplesmente foi. Ele não fez o quê? Não olhou para trás. Ele olhou para frente. Ele olhou para Jesus e foi para Jesus. Essa é a mensagem, não é, irmãos? Glória a Jesus. Então, irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós. Quem prometeu isso, irmãos? Jesus. O Senhor Jesus, o qual lembramos da sua morte hoje. Então, o Senhor Jesus foi preparar lugar. O lugar já está preparado, irmãos. Agora nós esperamos ele voltar. Não é? Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis? Vocês sabem para onde o Senhor Jesus foi? Vocês conhecem o caminho? Nós estamos no caminho? Vamos permanecer no caminho? Vamos permanecer olhando para Jesus, sem olhar para trás, sem olhar para os lados? Vamos seguir após Jesus? Glórias a Jesus. E nós conhecemos, né, irmãos? Bendito é o nome de Jesus. Então, no verso 27, glórias a Jesus. Diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. E se me amasseis, certamente exultareis, porque eu disse, eu vou para o meu Pai. Porque o meu Pai é maior do que eu. O Senhor Jesus está dizendo assim, eu estou vendo que vocês estão tristes. Se vocês me amassem, vocês estariam felizes, porque eu estou dizendo que eu vou para o Pai. De certa forma, ele está dizendo assim, vocês estão olhando só para vocês. Vocês não estão olhando para mim. Agora, vocês estão olhando para a vida de vocês. Vocês estão olhando para o coração de vocês. Mas se vocês me amassem a mim, vocês iam imaginar que eu estou indo para o Pai. Isso deveria trazer alegria para vocês. Se vocês entendessem o que eu estou falando, vocês estariam felizes, porque eu estou dizendo que eu vou voltar. Eu estou dizendo que tem moradas celestiais para vocês. Mas vocês só estão olhando para a vida de vocês. Vocês só estão olhando para o momento do agora. E eu estou falando para vocês, olha para mim, olha para o meu Pai, olha para a vida eterna. Com outras palavras, ele disse isso. Porque, irmãos, se vocês me amassem, olha que coisa, se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. O Senhor Jesus está dizendo assim, vocês sabem para onde o Senhor Jesus foi? Vocês conhecem o caminho? Vamos permanecer no caminho? Porque o
do que eu. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, o Deus desse mundo, e nada tem. Esse mundo não é de Deus, irmãos. Nada tem em Jesus. E você está nesse mundo, e você nasceu nesse mundo, na carne. Mas o Senhor Jesus está dizendo, você nasceu do Espírito. Você é um cidadão do céu. Então para de olhar só para esse mundo. Para de olhar só para essa vida. Você tem que exultar porque Jesus foi para o Pai. Porque o Senhor Jesus ressuscitou. Porque Ele te prometeu moradas celestiais. Preparou uma casa para você. Olha para Ele. Essa vida não pode te desanimar. Essa vida não pode te fazer perecer. Querer desistir. Essa vida aqui já era. Não seja um inimigo da cruz de Cristo. Mas seja aquele que mortifica a sua vida por amor a Cristo. E que entende que muito mais do que essa vida sua é a vida de Jesus. E Ele morreu por você. O Filho de Deus, incontaminado, não pecou, não é? Mas tudo fez por amor de nós. Quem somos nós, irmãos, agora, para ficar olhando para nós mesmos? Não é? Glória a Jesus. Ele nada tem em mim, o príncipe desse mundo. Glória a Jesus. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos. Vamos-nos. Levanta. Sai daí de onde você está. Levanta a sua cabeça. Né? Esse mundo aqui, irmãos, é um lugar de sofrimento mesmo. Mas você está em Cristo Jesus. Né? Como está lá em Apocalipse 21. Vamos lá, irmãos. E vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. É o que nós estamos vivendo hoje. E o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, que está com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem pranto, e nem clamor, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Os irmãos creem nessa profecia? Eu creio, glória a Jesus. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. E quem vencer, herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, e que é a segunda morte. Então, irmãos, a profecia sobre o dia em que nós viveremos com Deus, Ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais tentador, não haverá mais dores e sofrimentos. Glória a Jesus. Uma cidade espiritual. Glória a Jesus. Irmãos, toma posse. Toma posse dessa profecia. Toma posse dessa palavra. Levanta a sua cabeça. Olha para Jesus. Pede forças para Ele. Põe essa palavra em prática, irmãos. Amém? Em nome de Jesus. Então vamos dar sequência, irmãos, na ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus.